fazer uma oração, quero ler antes. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, o versículo 13, 14. E vamos ler o versículo 15 diante. Está escrito assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O versículo 14 está escrito desta forma: E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Preste bem atenção no que você está lendo, na palavra de Deus. Jesus, ele começa falando desse verso, trazendo um aconselhamento, uma exortação. Entrai pela porta estreita. E depois ele segue falando: Porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. De que Jesus está falando aqui? Jesus está falando da condenação eterna, a perdição eterna do homem. E Jesus, em símbolos, usando um simbolismo de porta, porque a porta ela dá acesso a algum lugar, toda porta dá acesso ao quarto, a porta da sala dá acesso à cozinha, a porta da sala dá acesso ao quarto, dá acesso a outros lugares. Então ele usa essa expressão para nós melhor entendermos o que ele está falando em relação ao mundo espiritual e à eternidade. E um ponto que nós devemos observar aqui é que muitos entrarão por essa porta. Infelizmente, muitos se perderão. Muitos entrarão por essa porta e essa porta vai conduzir à condenação eterna. O afastamento do homem de Deus eternamente. Então, é importante nós observar esse verso do que o Senhor está falando aqui. Ele está dizendo, são muitos que entram por ela. Muitos vão entrar por ela. O verso 14, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos. Não são todos e nem muitos. Poucos. A Bíblia está dizendo que são poucos que vão entrar na eternidade. E isso deveria trazer uma preocupação para a nossa vida. Isso deveria trazer uma reflexão maior para a nossa vida. A gente parar e meditar na nossa vida. Como nós estamos diante do Senhor. Por quê, Marcelo? Porque são poucos que vão ser salvos. São poucos. E os poucos que vão ser salvos, eles vão entrar por essa porta estreita. Essa porta aqui, que Jesus está falando, que é a porta estreita, é o próprio Jesus. Se você for ler João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E sairá e achará pastagem. A porta da salvação é Jesus. E é essa mesma porta que ele está falando aqui, porque estreita é a porta. E apertado o caminho. Jesus está dizendo, eu sou esta porta. Eu, Jesus. E o caminho é Jesus também é o caminho. Em João 14 ele diz, o verso 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então Jesus ele é a porta que nós entramos para a salvação pela fé e passamos a seguir um caminho que é o próprio Jesus, que é a palavra de Deus, que é um caminho estreito. Ou seja, é difícil, não é fácil. O acesso à eternidade não é fácil. O acesso à salvação não é fácil. A salvação é de graça, porque Deus nos concedeu gratuitamente, através do seu Filho, a salvação. Mas uma vez que nós entendemos isso e recebemos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, nós entramos por essa porta estreita, porque é uma porta de renúncia, e a maior dificuldade que temos, que o ser humano tem, é de renunciar. O caminho é estreito porque o caminho é difícil, é um caminho de renúncia. Tem que ser um caminho onde nós vamos se entregar para o Senhor, cada dia mais na nossa trajetória, para que por Ele, porque é Ele que vai nos conduzir, é Ele que nos guia, para que nós possamos entrar na eternidade. Então, observação, entre pela porta estreita.
que é Jesus Cristo. E o significado de estreito é porque é uma porta de renúncia. Renunciar o quê, Marcelo? O pecado. A maior dificuldade que temos, nós seres humanos, é de renunciar o pecado. A porta é estreita. Também, o caminho ele é apertado. Surgirá muitos obstáculos. Além da renúncia da nossa própria natureza dia por dia, surgirão muitos obstáculos, perseguições e dificuldades por causa da palavra que está em você, que está em nós, de todos aqueles que estão em Cristo Jesus neste momento. Então, esse é o entendimento da porta estreita, que é Jesus, e do caminho apertado, que é Jesus. Mas essa porta estreita, esse caminho apertado, nos levará à eternidade e vivermos com Deus para sempre. Mas guarde tudo isso. O versículo 15 está escrito assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus faz uma advertência, traz uma advertência para nós aqui. Um dos pontos muito usados para levar o homem para longe de Deus é a religião. São muitos ensinamentos que a gente vê por aí nas nossas redes sociais. As redes sociais estão repletas de ensinamentos. A maior parte dele são ensinamentos que vai te prender ao pecado. São ensinamentos que vai te levar para longe de Deus, fazendo a gente acreditar que estamos fazendo a vontade de Deus. Isso é o pior. A maioria dos ensinamentos, repito, que nós temos disponíveis nas redes sociais, porque as redes sociais ela pode ser usada para o bem, como também para o mal, como a gente se vê nos nossos dias atuais. Muita divulgação de coisas erradas. A maioria desses ensinamentos são ensinamentos que te prendem ao pecado. São ensinamentos que vai fazer você, vai fazer eu, a ficar aprisionado no meu eu, para que eu venha viver em Cristo de maneira incorreta, de maneira errada, indo para a perdição eterna, vivendo uma vida de pecado, glorificando a Deus, e dentro dos templos, vivendo uma vida religiosa, e não passa disso. Então, é importante nós entender e absorver, discernir os conteúdos que nós temos dispostos nas escrituras, nas redes sociais. Agora, como nós vamos discernir os ensinamentos? Como você vai entender se é a palavra de Deus de fato? É simples. É através das escrituras, através de um relacionamento com as escrituras, que eu e você tem que ter. Isso é a obrigação do crente em Cristo Jesus, ter um relacionamento com a palavra de Deus, justamente para isso. Primeiro, para conhecer o seu Senhor, o Deus, o Criador dos céus e terra, e a obra de Jesus, e você poder discernir o que é verdadeiro do que é falso. E isso nós vamos aprender e entender e absorver e discernir através das Escrituras, a palavra de Deus. Agora, por que muitos são levados? Porque não tem relacionamento com a palavra. Hoje as pessoas estão apegadas a muitos disse-me-disse. Profecias, palavras que enchem o nosso coração, que fortalecem o nosso ego. Palavra de consolo, autoajudas, é o que nós temos nas redes sociais. Mas Bíblia, fundamentado na palavra de Deus, são poucos. Infelizmente, são poucos. E Jesus traz um alerta aqui no verso 15. Acautelai-vos, cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas. Quando Jesus ele fala dos falsos profetas que vêm vestido como ovelhas, ele está falando de pessoas que estão introduzidas no meio do povo de Deus. Ele está falando de pessoas que pregam o nome de Jesus. Ele está falando de pessoas que usam a Bíblia. Ele está falando de pessoas que estão diariamente dentro das igrejas, no meio do povo de Deus. Eles estão no meio do povo de Deus. É por isso que ele diz que vem até vós, porque o inimigo ele envia até o povo de Deus lobos.
devoradores, homens sem compromisso com a palavra de Deus, homens que não querem nada nem com a sua própria alma, e nem com a sua, e nem com a minha. Mas o objetivo deles é arrancar a lã das ovelhas. O objetivo deles é se engrandecer e ser reconhecido nas redes sociais. É por isso que a maior parte, quando entra num vídeo, já fica pedindo para você, deixa aí o seu like. Eu falo não todos, eu falo a maior parte, porque tem muitos fiéis dentro das redes sociais que pregam a verdade. Mas a maior parte deles quer status. A maior parte deles não se preocupa com as almas de Jesus, não se preocupa com a obra de Jesus, mas estão ali simplesmente para ganhar status, ganhar dinheiro e te conduzindo para um caminho de perdição, assim como era na época os fariseus. Porque Jesus, por muitas vezes, repreendeu os fariseus: vocês não entram pela porta e impede aqueles de entrar, os que estão entrando. A porta de salvação. Os fariseus nem entravam e estavam impedindo a muitos que entrassem também, ensinando uma religião falsa, ensinando tantas outras coisas, menos a palavra de Deus. Então tenha cuidado, é para nós termos cuidado. Talvez pessoas que estão assistindo essa live neste momento, tem pessoas dentro da sua igreja onde você congrega, que pregam um falso evangelho, e as pessoas que ali têm recebido esse falso evangelho e acredita estar andando no caminho de salvação. Mas o evangelho barato que estou entregando para muitos aí é o evangelho que não muda a vida de ninguém. É o evangelho que faz o homem permanecer no pecado, sem mudança e transformação de vida. O evangelho que não transforma a vida de pessoas não é o evangelho de Jesus. O evangelho que mantém nós presos ao pecado não é o evangelho de Jesus. É simplesmente uma religião que passa por nome de evangelho. Mas quem tem o conhecimento, está fundamentado no alicerce que é Jesus, não vai ser enganado. Vai conseguir discernir o verdadeiro do falso, o falso do verdadeiro. Então esses lobos estão disfarçados. Eles são chamados de ovelhas. Por isso que ele fala: vem até vós vestido como. Não é vem até vós ovelha, vem até vós vestido, porque existe uma capa, algo está oculto, tem algo escondido ali dentro, por baixo, no íntimo, no coração. A intenção é outra. A intenção não é a obra de Jesus, a intenção não é se importar com almas, nem ganhar almas, a intenção são outras. Por isso ele fala vestido, porque está dizendo no coração está cheio de maldade, de malícia e de engano. E o propósito é enganar aqueles que estão seguindo o caminho da salvação, através de um falso ensino, pois aqui está falando de profetas, pastores, líderes, congregações. Cuidado, que essas coisas não significam nada. Não significa nada. Estar na igreja não significa que eu sou salvo. Pregar como eu estou pregando, você me vê pregando através das redes sociais, isso não significa que eu sou salvo. Ser usado em dons, aparentemente dons de Deus, não significa que eu sou usado, ou ter um cargo eclesiástico, ou falar, ou proferir a fé em Cristo Jesus. Nada disso significa eu ser uma pessoa regenerada, uma pessoa nascida em Cristo Jesus e salva em Cristo Jesus. Então é necessário nós avaliar a nossa vida e avaliar os ensinos que nós temos recebidos, principalmente pelas redes sociais.